E a gente vai olhar um pouquinho Hebreus capítulo 9, os versos 23 a 28. Hebreus 9. Era necessário, portanto, acharam? Hebreus 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ó querido Pai, esta é a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, e agora nós precisamos dele para que tanto nossa mente, nosso coração se abram, como também os ouvidos espirituais, e que Tu fales a nós pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Este capítulo, meus irmãos, ele está dividido em 3 partes. Nós já passamos pela primeira parte. Os ritos e ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Os versículos de 1 a 10 vão trabalhar exatamente essa impossibilidade dos sacrifícios de purificarem o pecado. Nos versículos de 11 a 22, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e é eficaz. E aqui nesses versículos de 23 a 28, ele fala de um sacrifício suficiente, eficiente e eficaz para sempre. O que é suficiência, eficiência e eficácia? Eficácia se refere a fazer o que precisa ser feito. Às vezes um antibiótico, ele é eficiente, mas não é eficaz e nem suficiente. Ele é eficiente. Quando eu tive Covid, eu tomei um antibiótico que era eficiente, mas não era... Ele era eficaz, mas não era eficiente para o meu caso. E não era suficiente. Agora, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, ele é
eficiente e ele é eficaz. Eficácia se refere a fazer o que precisa ser feito. Eficiência diz respeito a fazer algo bem feito, fazer bem. É eficiente, fez bem. E suficiente é aquilo que satisfaz totalmente, que não precisa de mais nada. Se basta. Temos aqui uma relação entre o cumprimento da meta, a qualidade da execução e a sua plenitude. Não tem remendo, não tem retoque. É um sacrifício perfeito. E o autor, ele começa fazendo uma observação aqui no verso 23, ele fala dos rituais e sacrifícios terrenos que eram cópias das realidades. Você vê que ele diz aqui: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Essa versão diz figuras, a outra versão diz cópias. Quando Moisés chegou no monte, Deus revelou para ele coisas celestiais. E ele construiu uma arca que tem todas as dimensões de comprimento, altura e largura, conforme o modelo que ele viu. Aquele modelo que ele viu no céu foi reproduzido por dois homens que eram dotados de capacidade de artífice. Eles construíram aquela caixa de madeira de acácia. Acácia é um espinheiro. É uma madeira que não temos mais tão grossas quanto no tempo de Moisés. Porque elas foram preservadas para aquele momento. Hoje nós temos acácias muito mais finas, mas eles faziam as tábuas de 60 centímetros de largura. Tábuas de 10 centímetros de largura, de espessura, para construir o tabernáculo e a arca. Madeira de acácia. Por que acácia? Por que não foi aroeira? Por que não foi jacarandá? Foi acácia. Porque é a madeira bem resistente que mostra a natureza caída do homem. Espinhos e cardos aparecem logo após o pecado. Uma árvore de espinho, coberta de ouro por dentro e por fora. Ouro por dentro e ouro por fora. Uma vez eu ouvi uma pregação do Dr. Rubens Lopes, um dos grandes pregadores batistas do século XX, e ele dizia: ouro por dentro, por fora, se entende, porque podia ser visto, mas ouro por dentro, por quê? Uma arca que era fechada, que ninguém podia olhar para dentro dela. Ouro por fora, tudo bem, mas por dentro, por quê? Porque aquela arca, tipologicamente, ela estava falando de Cristo. Natureza humana, vestido da natureza divina. Ouro, na Bíblia,
tipologicamente falando, aponta para Deus. E a acácia para o ser humano. E ela era totalmente fechada. E na tampa dela, que era totalmente de ouro, era o propiciatório. Esse propiciatório encaixava na boca da arca e tinha 2 querubins. E esses querubins, eles estavam olhando para baixo. Aqueles anjos com as asas abertas, olhando para o lugar mais santo da face da terra. Qual era o lugar mais santo? Era o lugar onde era colocado o sangue da expiação do pecado. Quando o sumo sacerdote colocava ali o sangue do novilho, que era colocado para dizer o pecado foi apagado. Mas o escritor vai dizer assim, era necessário, portanto, que aquilo que hoje existe, que as cópias das coisas, da realidade que se acha no céu, se purificasse com estes sacrifícios. Mas as próprias realidades espirituais com os sacrifícios superiores. Quer dizer que o céu foi contaminado? Não. Mas vai entrar nos céus pessoas que foram contaminadas. E essas pessoas que foram contaminadas precisam chegar no céu sobre os efeitos de um sacrifício que pode torná-las totalmente puras, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, não só nos perdoa de todo o pecado, mas nos purifica do pecado todo. Ele tem não só o poder de pagar e apagar, como também o poder de purificar o coração. Talvez a oração de Davi, lá atrás no Salmo 51, que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, que só pode ser feito por meio de Jesus. E ele vai dizendo aqui, sacrifícios a eles superiores, maiores, mas não comparável a tudo aquilo que os sacerdotes faziam. Porque Cristo, ele vai dizer, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora. Se eu fosse tradutor desse texto, eu não colocava por, porque a preposição que aparece aqui, o sentido dela é em benefício de, huiper, um sentido mais do que por. Ela traz o favor, o benefício que ele se deu a si mesmo. Ele compareceu no céu depois de realizar um sacrifício irretocável, em benefício do glênio, para apresentar a ele mesmo santo, inculpável e irrepreensível. Só você deu amém. Igreja que não crê no sacrifício de Jesus Cristo. Se fosse numa igreja de crentes, ia romper aqui um aleluia. O sacrifício de Jesus Cristo fez perfeitamente
uma libertação nossa. Eu tive essa semana de segunda a quarta-feira com um grupo de pastores, 38 pastores, quase todos eles presbiterianos, tinha uns 2 batistas lá. Eles têm uma reunião uma vez por ano, eles são chamados de Timóteo, um grupo de pastores, onde nós rasgamos o nosso coração. Eu não fui para ser preletor, eu fui para rasgar a minha alma diante deles. E realmente Deus permitiu que nós saíssemos do campo intelectual, de encher a mente de doutrina, de teologia, e procurarmos conhecer a intimidade do Deus que se encarna e que vem fazer uma revolução de dentro para fora. E o que eu percebi ali depois foi uma bênção. Houve uma revolução. Eu estou recebendo algumas mensagens daqueles pastores. Nós perdemos o bonde do Evangelho. Entrando, hoje o Guilherme ele falou sobre essa enxurrada dos gnósticos. O gnosticismo lá incipiente do primeiro século, e depois se multiplicando nas várias correntes, são 8 correntes de gnosticismo, fazendo uma bagunça, entrando nas igrejas evangélicas e católicas, e trazendo toda a confusão, fazendo com que o sacrifício de Cristo se empobreça, não tenha valor. Nós olhamos para aquilo como se fosse uma coisa do passado. Não há uma realidade espiritual. E Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Era uma representação, era uma figura, era uma tipologia, apontando para aquele dia, quando o Calvário foi o palco. Eu entendo assim, já conversei com alguns já me disseram que concordam com essa ideia, que quando o Salomão foi construir o templo, ele foi buscar um arquiteto que era sírio-judeu. Ele era fenício por parte de pai e judeu por parte de mãe. Ele é uma mistura. O nome dele chamava-se Irão Abif. E esse moço era um arquiteto muito competente, e então ele trouxe 150.000 homens para construir o templo, sendo 70.000 cortadores de pedra e 80.000 carregadores de pedra. De onde vinham essas pedras? De onde eles trouxeram as pedras? Peça, por favor, não é pedregulho, não. Não é pedrinha, não. A pedra mais leve pesava 3.500 quilos. Como é que eles cortaram essas pedras? De tal modo
que não passava uma folha de papel entre a de baixo e a de cima. Como é que eles cortaram essas pedras? E como eles carregaram essas pedras? E de onde eles levaram essas pedras? Na construção do templo, nem serrote, nem martelo se ouvia. Todas elas foram cortadas fora. Onde? De onde eles trouxeram as pedras para colocar em cima do Monte Moriá? Exatamente do mesmo monte. Sião e Moriá fazem parte ali de uma colina, e dali eles tiraram as pedras de mármore, pedras brancas. Quem já foi em Jerusalém vê que praticamente toda a cidade é feita de pedra branca. E ali foram tiradas as pedras e levadas lá para cima. Eles cortaram. Existem hoje túneis que estão sendo descobertos por baixo da cidade, de onde eles arrancaram aquelas pedras e puseram lá em cima. A meu ver, aqui agora, fica aqui estou fazendo os estudos, ainda não cheguei a muita conclusão, mas um dia eu vou saber bem com o Senhor. É que a pedra que os construtores rejeitaram ficou do lado de fora da cidade. Essa pedra, uma pedrícula, um montículo, que foi chamado de caveira, Calvário, o Monte do Calvário, e que ficou do lado de fora da cidade, estava do lado de fora, porque a ovelha, o cordeiro, perdão, o touro teria que ser sacrificado fora do arraial. E o Senhor foi crucificado fora da cidade. E foi colocado naquele montículo inexpressivo. Rejeito dos construtores. Rejeito dos maçons da época. Maçom é pedreiro. A maçonaria só tem 3 graus de verdade. Eu aqui no meu auditório eu tenho alguns maçons e ex-maçons. E eu já tomei muitas informações. O aprendiz, o companheiro e o mestre. Esses são os outros graus, são filosóficos. Mas eles construíram aquele templo que foi uma permissão divina para Davi. Deus nunca pediu que construísse. O profeta Natan, inclusive, foi no pescoço de Davi. Quando foi que eu pedi a você que construísse um templo para uma casa para mim? Eu sempre habitei, entenda. O nosso Deus, ele é um Deus móvel, não um Deus enoteísta. Enoteísta significa o Deus localizado no tempo e no espaço. A casa fixa. Não. Deus é um Deus que anda. A casa de Deus é uma casa móvel. Por isso que no final dos tempos, a partir do sacrifício de Jesus no Calvário, o templo do Senhor é o tabernáculo de Davi que foi derrubado. E quem é o templo do Senhor? É o Márcio, a Vanessa, o Rildo, o Glênio, o Davi. Esses são o templo do Senhor. O templo do Senhor é móvel. O templo do Senhor se reúne debaixo de uma árvore. O templo do Senhor está ali numa beira da praia. Eu recebi hoje de uma irmã uns moços louvando a Deus, cantando na beira da praia, louvando aqui o templo do Senhor, que não está na Avenida Paraná 76,
76A, mas aqui na Avenida Paraná 76A, reúne-se um pedaço do corpo do Senhor na terra, e é tão lindo saber que essa turma surgiu lá da pedra rejeitada pelos construtores, quando ele estava de braços abertos e o seu sangue descendo sobre o Santo Graal. Uau! O que é isso? O pé da cruz estava em cima de uma pedra. Ali naquela pedra, todo o sangue dele caiu sem se coagular. Ele não tinha o germe da morte. Ele não tinha o espermatozoide de Adão. O sangue dele não coagulava. Por que não coagulava? Porque ele não era descendente de Adão. Ele era o último Adão. Ele foi filho da mulher, que veio com o objetivo de que, pelo seu sacrifício, ele libertasse totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por nós. É um evangelho de libertação, não de cabresto, não de impossibilidades, não de proibição, mas de libertação. Por que você não faz isso? Porque eu sou livre. Quando eu trabalhava na Colina Verde, o hospital psiquiátrico aqui em Londrina, tinha uma colega minha de trabalho, uma menina muito lúcida, e ela fumava muito, e ela me deu um cigarro para fumar. Tomou um Glênio aqui para você fumar. Eu digo, não, eu não fumo. Disse, por quê? Porque você é proibido, a sua igreja lhe proíbe? Eu digo, não, porque eu sou livre. Como livre? Se você fosse livre, você fumava. Eu digo, você é escrava, eu sou livre, me dá seu cigarro aí. Ela me deu, acende. Estou parecendo um idiota? Mas agora, vê se você faz, não fuma. Você é escrava, eu sou livre. Eu já fumei cachimbo, mas Jesus me libertou. Eu sou livre, você é escrava. Ela disse, Glênio, nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pois pode pensar. E ele não só liberta de cigarro e de cachaça, não. Ele liberta de tudo. Ele liberta de pornografia. O Maurício está fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Tem algumas pessoas meio escandalizadas. O pastor Maurício, fala no submundo. O pastor Maurício está falando umas coisas esquisitas. Esquisita porque você vive preso nisso, criatura. O evangelho é para libertação. Para nos tirar das misérias da carne, desse mundo. Que coisa mais ridícula. Diz o pastor Maurício para não falar mais nesse assunto. Que não falar, eu quero que ele abra o véu do templo, rasgue tudo para poder nós sermos livres e podermos dançar no trono da graça de Deus. Eu não sou propenso àquelas danças esquisitas de frente é dançar diante do trono, você e Deus, liberto de toda a corrupção desse mundo. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui, porque o tempo hoje foi bastante. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para o quê? Aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Não os pecados, o pecado. Vocês se lembram de um versículo que tem lá no livro de Isaías, no capítulo 53,
que cada um se desviava, por onde? Pelo caminho. Hein? Fala alto. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade. A iniquidade da Carmita é igual à iniquidade do Glênio. A iniquidade do Glênio é igual à iniquidade da Leninha. A iniquidade da Leninha é igual à do Márcio. Estou botando os daqui da frente. Não ficam na frente não, que eu chamo da frente aqui. Mas a iniquidade do Glênio é igual à da Ingrid. Nós todos temos a mesma iniquidade. A fonte geradora do pecado. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você crê nisso, meu irmão? Para quê? Eu ainda tenho uma carne, eu ainda tenho uma natureza terrena, a mesma que Adão pecou antes de pecar. Ele não tinha pecado, mas ele tinha uma natureza terrena. Com aquela natureza terrena, ele tinha uma concupiscência. E com aquela concupiscência, ele foi cooptado por Satanás, que o tentou e ele entrou na história. Mas hoje, nós temos um Senhor que fez um sacrifício perfeito. E ele veio para aniquilar. Senhor, diz para nós o que significa aniquilar. Isso quer dizer que ele perdeu a força? Ainda que eu não vou ser mais condenado? Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você crê nisso, querido? Por que você vive aí choramingando? Por que eu e você temos que de vez em quando... Hoje, quando eu pensei que eu ia dormir um pouquinho à tarde, nós fizemos lá uma comidinha e aí eu fui e deitei para dormir. Ah, meu amigo, o Senhor me tratou. Eu quero você comigo. Eu fiquei deitado na cama. A minha esposa até saiu porque ela queria que eu descansasse. E eu descansei. Mas eu descansei foi nos braços dele. Diante desta realidade, olha só. Ele realizou um sacrifício que pega todo aquele que nele crê. Que tem efeito, ele é suficiente. Ele é eficiente. E ele é eficaz para todo aquele que nele crê. Eu, como Mefibosete, na mesa de Davi, de pé, ferido e fedido, por ferida, por mágoas, por sentimentos ruins, posso sentar diante do banquete do meu Senhor Jesus Cristo, sem vergonha, sem constrangimento, porque Ele me aceitou de modo incontestavelmente incondicional. E eu sou um filho do Altíssimo. Olha agora no finalzinho do texto, ele dizia: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Onde é que ele botou os pecados? O pecado ele levou. E os pecados, onde ele colocou? Depois nós vamos ver mais para frente. E depois que ele disse que ele colocou no fundo do mar. Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu sei uma coisa. Há uns anos,
empresário grande aqui de Londrina, que frequentava aqui a nossa igreja, ele disse: Glênio, vamos lá para a Bahia, ali tem uns lugares bonitos para a gente pescar. Eu gosto de pescar, vamos pescar lá. Eu digo: eu nunca pesquei em mar. Então vem comigo, eu levo você e você vai apreciar. E vamos fazer mergulho. Rapaz, tem lugares lindos, uns atóis que são fantásticos, e a gente mergulha. Eu disse: ô Gregório, você sabe que eu tenho pavor de água. Eu gosto de água no banho. Agora mergulhar e depois no mar. E se eu topo com um dos pecados que Jesus... A brincadeira serviu para descontrair. Mas eu quero dizer o seguinte: Ele vai voltar. E isso aqui mostra a minha esperança. A minha esperança. Ele vai voltar. Assim também... Cristo morreu uma só vez, acaba com a ideia de reencarnação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tenebrae facte sunt. Morreu? Não tem esperança. Mas quem está em Cristo não morre. Só dorme. E ele está vindo para se encontrar com os que hão de herdar a salvação. E hoje fui tão bem, agora me perdi. A segunda vinda de Cristo e a esperança do crente. O autor menciona assim: com os homens morrerem uma vez e enfrentarem o juízo, Cristo aparecerá a segunda vez para nos libertar sem pecado, mas para trazer plena salvação àqueles que o aguardam. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado, certo? Nenhuma condenação há para os que estão. Eu fui salvo no meu espírito. Eu estou falando isso que muita gente aqui já sabe, mas tem gente nova que não sabe. Por isso que a necessidade de falar. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito, já não nenhuma condenação há. Meu espírito está salvo. Mas eu tenho uma alma, e ela é complicada. Não é, Carmita? Ela convive comigo. A minha alma é complicada. Eu preciso estar sendo salvo do poder do pecado na minha alma. Pela vida de Cristo. Lá foi pela morte. Aqui é pela vida. E eu serei salvo da presença do pecado na vinda de Cristo, quando eu receber um corpo sem artrite, sem artrose, sem reumatismo, sem qualquer, um corpo glorificado, e eu espero isso ansiosamente. Da mesma forma que aguardamos ansiosamente o retorno de um ente querido após uma longa viagem, aguardamos com esperança a volta do Senhor. Quando a gente chegava em casa no Piauí, com o carro cheio de menino, sai daqui de Londrina e vai até Corrente no Piauí, 1.900 e tantos quilômetros, dirigindo 2 dias de direção. E eu ia, a primeira vez que a gente foi numa Belina 1, você imagina, aquela belininha, motor de enceradeira. Mas quando nós chegamos à noite lá, papai e mamãe estavam na porta, era meia-noite esperando, que alegria, ou está chegando em casa, meninada, aí fomos comer um bife
feito a um cada vez. Bife não se pode fazer 2 na mesma coisa. Aprender, sim. Que alegria na casa, que prazer, que prazer. Ele diz, olha, os que aguardam para a salvação, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. O sacrifício de Cristo é único e suficiente e eficaz. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito que intercede diretamente por aqueles que o Pai lhe deu. E ele não perderá nenhum que o Pai deu a ele. Sua segunda vinda trará a consumação da salvação para aqueles que creem. Você crê? Um jovem violinista estava prestes a fazer a sua primeira apresentação e estava muito animado, mas muito ansioso. O auditório estava lotado e cada música que ele tocava era aplaudido entusiasticamente. A multidão estava enlouquecida e ele agradecia aos aplausos, mas não parecia muito impressionado. Durante todo o tempo, ele mantinha os olhos na galeria. Ele tocava e levantava os olhos para a galeria. E ficava olhando. Quando tocou as últimas notas, um ancião na galeria fez um sinal de aprovação. Naquele momento, o músico finalmente pareceu satisfeito e o seu rosto se iluminou de felicidade. Para ele, o que realmente importava era receber a aprovação do seu mestre e não os aplausos da multidão. Ele tinha esperado ansiosamente pelo momento em que o seu mestre o reconheceria o seu talento, e finalmente isso aconteceu. Eu espero ansiosamente pelo Senhor, para Ele me dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E eu não quero chegar lá sozinho. Eu não quero chegar lá sem uma turma. Por isso eu pedi essa tarde: Senhor, se houver alguém naquele auditório que ainda não te conhece, que não conhece o teu filho, Pai, que ele ganhe essa experiência, sabendo que esse sacrifício foi suficiente para salvá-lo. E eu sei que Ele fará isto naquele que Ele mesmo elegeu desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe ricamente vocês. Parece que tem cantores aqui, não tem? Eu vi que tinha uma música para a gente cantar. Irmãos, não descuidem da pregação do Evangelho. Você e eu somos bocas que podemos anunciar às pessoas este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.